Essa série se chama Quem Tem Ouvidos, Ouça. Seguindo ali o texto de Apocalipse, nós vamos entender um pouquinho das cartas que Jesus envia às igrejas na Ásia. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Apocalipse, no seu primeiro capítulo, e nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Se você não está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar aqui no telão, mas eu sugiro que você abra a sua Bíblia, abra o seu celular e mantenha durante toda essa palavra a sua Bíblia aberta, até para você conferir, anotar, rabiscar, fazer perguntas aí para o texto que podem ser importantes para a sua vida com o Senhor, a sua caminhada com o Senhor. Todos acharam? Amém? Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 em diante, vai nos dizer assim: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. O texto continua agora no versículo 7, dizendo o seguinte: Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa deles, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E agora nós iniciamos, a partir do versículo 9, uma visão de João a respeito de Jesus glorificado. Versículo 9: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro. Deixa eu ver se aqui está certo. Isso. Vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Até aqui. Pai, nós pedimos ao Senhor por graça, por entendimento nesse momento. Espírito Santo, opera na nossa mente, opera no nosso coração, não só para sermos bons entendedores da Tua palavra, mas também praticantes. É isso que nós te pedimos e fazemos assim em nome de Jesus.
Amém. Nós vamos falar sobre essa carta que foi dirigida a 7 igrejas na Ásia. E para falar sobre elas, era necessário ler esse primeiro capítulo e compreender algumas figuras importantes que aparecem aqui no texto. Nós iniciamos aí com uma saudação. E essa saudação, por mais que seja João que escreve, ela é da parte do nosso Senhor, ok? Quando nós olhamos nesse texto, ele diz assim: graça e paz estejam com vocês, da parte daquele que era e há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. E aí ele vai descrever ali muitas características a respeito de Jesus. Então, a saudação, ela vem da parte das 3 pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Talvez aqui alguns se perguntem, mas por que o texto ele faz menção a 7 espíritos? Só a título de curiosidade, o texto de Apocalipse é muito simbólico. Ele apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Se você olhar o capítulo 3, versículo 6 e o versículo 13, você vai entender isso um pouco melhor. Mas também apresenta o Espírito Santo como esses 7 espíritos, que representam perfeição, completude. Então, ao olhar para esses 7 espíritos aqui, você pode compreender a pessoa do Espírito Santo. Você vai ver que o texto do Apocalipse gosta bastante do número 7. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 estrelas, 7 candelabros. Todas as vezes que esse número aparece, ele está representando algo que é completo, algo que é perfeito. Assim são essas 7 igrejas. Obviamente, existiam outras igrejas na Ásia, não apenas essas 7. Mas o fato das 7 serem selecionadas aponta para esse simbolismo da completude. Cristo está se dirigindo a toda a igreja por meio dessas 7. Isso significa, então, que essas cartas falam também ao meu e ao seu coração. Essas cartas, elas também são dirigidas a nós, Igreja Metodista em Embu-Guaçu, no ano de 2024. Gente, olha só que poderoso. O Senhor se revela a João, diz: escreve e envia para as igrejas. E aí isso passou por Éfeso, passou por Esmirna, passou por todas essas 7 igrejas, e aí de lá foi para um outro lugar, foi para a Europa, chegou nas Américas, e enfim, chegou no Brasil, chegou em São Paulo, chegou em Embu-Guaçu, e hoje está nas nossas mãos. O texto que João escreveu, muitos e muitos anos atrás, de uma visão de Deus para a sua igreja. Então, nessa saudação, a gente entende isso, de que a carta, por mais que seja escrita por João, ela é da parte do Senhor Jesus, da Trindade, para a igreja. E aí, dos versículos de 9 a 20, por isso é importante você ficar aí com a sua Bíblia aberta para acompanhar, a gente vai ter um pouquinho aqui da visão de João. Eu quero te ajudar a entender esses simbolismos todos que aparecem aqui. Mas antes disso, é importante dizer que João, quando escreve essa carta, ele não estava numa vida tão boa assim. João, ele estava em confinamento numa ilha chamada Patmos. Quantos aqui sabiam dessa informação? Já tinham escutado algo nesse sentido? Ok. João estava numa ilha chamada Patmos, um lugar onde Roma exilava criminosos políticos. Então nós estamos falando aqui do último discípulo, do último apóstolo, na verdade, vivo, que agora foi exilado, assim como um criminoso, um inimigo do Estado, num tempo de grande perseguição de Roma para com os cristãos. Apesar dessa situação toda, imagina, gente, vocês aqui vivendo os seus dias, de repente alguém te coloca dentro de uma ilha, e você tem que se virar. Apesar de tudo isso, o texto no versículo 10 nos dá uma informação muito importante. Ele diz que João se achou no quê? No Espírito. Olha só, apesar daquela situação, ele diz ter se achado no Espírito. Ele estava consciente da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Assim como nós aqui hoje temos consciência da presença do Espírito sobre nós,
ele também tinha essa consciência. Eu quero te dizer que a ação do Espírito não se limita ao ambiente dessas paredes, nem às circunstâncias boas. Ela é uma realidade mesmo no exílio, mesmo no confinamento, mesmo na prisão, assim como Paulo e muitos outros que escreveram cartas. E aí, essa presença do Espírito Santo levou João até algumas visões proféticas. E essas visões, a instrução é muito clara. Elas deveriam ser escritas em um livro e levadas até as 7 igrejas na Ásia. Só para vocês entenderem, gente, a gente não está falando de uma historinha que acontece no mundo não sei da onde. Nós estamos falando de um texto que se passa num determinado tempo da história, provavelmente ali 90 depois de Cristo, num local específico. Um local que hoje nós conhecemos como Turquia, próximo aqui à Grécia. E João estava aqui, nessa pequena ilha chamada Patmos, exilado. E aí o que acontece? Jesus fala com ele escreve um livro, e ele envia de Patmos um mensageiro que vai levar a carta para Éfeso, que vai levar para Esmirna, que vai levar para Pérgamo, vai levar para Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E essa carta depois atravessa o oceano e chega na minha e na sua mão. Olha só, que riqueza. E, gente, não foi tão fácil assim, tá? Ali no mapa parece que é tudo pertinho. Hoje a gente, com Waze, com GPS, com carro, com moto, tira de letra. Né? Tanto é que existem viagens, excursões para as igrejas do Apocalipse, ainda nos nossos dias, nessas cidades. Mas esse povo aqui teve que enfrentar muita coisa, né? A pé, a cavalo, enfim, para poder fazer com que essa mensagem chegasse até esse povo segundo o mandamento da parte do Senhor. Entendemos aqui, né? Mais ou menos qual é o contexto que essa carta aí vai circular. Eu fico impressionado de saber que o povo, eles tinham uma fidelidade com o Senhor, não é mesmo? Um esforço, um empenho para fazer com que essas coisas acontecessem e o mandamento do Senhor se tornasse realidade. Eu espero que a gente possa aprender um pouquinho com esse empenho dos mensageiros, dos apóstolos, dos discípulos desse tempo. Quando a gente segue o texto, a gente olha ali para os versículos 12 até 16, a visão de João. E nessa visão, a glória de Cristo de forma visível e audível, descrita, né, de forma visível e audível. O texto ele vai dizer o seguinte, que João vê esse Senhor, né, a fiel testemunha, o Filho do homem, com vestes talares. É isso que está aí na sua Bíblia provavelmente também. O que são vestes talares? São vestes compridas, como a de um sacerdote. Vestes que iam até os pés, vestes que eram usadas ou pelo sacerdote ou pela realeza. O texto também nos diz que ele tinha cabelos brancos, simbolismo também para sabedoria e maturidade. Até nos nossos dias a gente tem meio que dentro de nós essa ideia de que quem tem cabelinho branco é um pouco mais sábio, é um pouco mais maduro. E de certa forma porque a idade traz experiência. Mas existem também outras maneiras de se adquirir maturidade, principalmente falando de maturidade bíblica, né? Mas o texto ele vai usar essa ideia dos cabelos brancos. O texto também vai dizer que esse Jesus, ele tem olhos como chama de fogo. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Um homem com vestes compridas, cabelos brancos, até aqui vai, né? E aí, de repente, o texto diz que os olhos dele são como chama de fogo. O que o texto está querendo dizer para nós? Que os olhos dele são como um fogo que consomem as aparências externas, as máscaras, e consegue enxergar o mais profundo do ser. É por isso que depois, nas cartas, ele vai conseguir dizer para a igreja o seguinte: eu conheço as suas obras. Porque ele vê a partir de olhos que não podem ser enganados. Tudo aquilo que é, frágil demais é consumido pelo fogo. E o Senhor vê aquilo que é realidade.
texto continua descrevendo Jesus e diz assim que ele tem também pés como bronze polido. Se eu falo isso de alguém hoje, nossa, hein, seus pés são como bronze polido, não faz sentido, né? Mas traz a ideia para aquele povo que estava acostumado a mexer com bronze, com os metais, de que os pés do Senhor, eles são firmes, eles são estáveis, eles trazem segurança, estabilidade e são capazes de esmagar qualquer adversário. Ele nunca sai derrotado, ele é vencedor. E agora o texto ele muda um pouco, para de descrever uma questão mais visível e começa a falar do som que João começou a escutar ali. A voz desse homem, do Filho do Homem, é a voz como som de muitas águas. Vocês estão conseguindo imaginar isso, gente? Vamos construir essa imagem de novo. Um homem com vestes longas, compridas, cabelo branco, olhos como chama, como fogo. Que mais? Os pés como bronze polido, e agora a voz como som de muitas águas, uma voz forte. Você vai para a praia, você não precisa nem chegar muito perto dela, você já está escutando o barulho do mar, as muitas águas se movimentando. Quando você está numa mata, você de repente começa a escutar o barulho de água, você sabe que tem uma cachoeira, um riacho por perto, porque a água ela é barulhenta. E está dizendo que a voz do Senhor é essa voz forte. E essa não é a primeira vez que essa descrição aparece no texto bíblico. A gente encontra isso também lá em Ezequiel, no seu primeiro capítulo. E o texto continua dizendo que agora, da sua boca, saía uma espada afiada de 2 gumes. Agora o negócio complica de vez, né? O olho com fogo até vai, mas da boca dele saindo uma espada afiada, simbolizando que ele carrega uma mensagem de paz e esperança, mas, por outro lado, tem uma mensagem que traz juízo. E, por fim, a última descrição é de que o seu rosto era brilhante como o sol. Descrição do resplendor de toda a sua glória. Meus irmãos e irmãs, diante dessa glória, a postura de João foi uma só: a de se lançar ao chão. O texto diz que ele se lança ali aos pés de Jesus como morto. Como morto, ele se lança e fica lá, até que o Senhor toca ele. O Senhor alcança o coração de João. Ele pede para escrever tudo o que ele veria. Ele pede para João: escreva as coisas que são e as que hão de acontecer. Ou seja, o Senhor, ele queria ajudar a igreja do presente, mas também se preocupava em preparar a igreja por aquilo que viria para ainda acontecer. A igreja do futuro, nós, essa igreja. E a igreja que ainda virá, o Senhor Jesus estava preocupado com ela. Essa visão, ela fala de um Jesus que está no meio dos candelabros, e o versículo 20 explica muito bem que os candelabros são as igrejas. Então, Jesus que está no meio da igreja. Veja só o versículo 5, a descrição que o texto traz para Jesus. Aquele que nos ama. Meus irmãos, eu quero dizer, aquele que nos ama está presente na igreja. Aquele que nos ama está aqui, hoje, nesse momento. Eu me peguei pensando sobre isso essa semana, sobre como a gente está tão acostumado com o ambiente do culto, o ambiente da igreja, que a gente vem na maior naturalidade, como se nós fôssemos encontrar apenas os nossos irmãos. Acontece que aqui, nesse lugar, assim como na nossa casa, mas mais ainda aqui, nós encontramos o Senhor no meio da igreja, e Paulo ainda diz que os anjos do Senhor estão ministrando em nosso meio. Então, enquanto estamos aqui, existe essa dimensão espiritual que vai alcançando o coração, o mais profundo do ser, o entendimento, aquilo que a minha palavra não é capaz de fazer. Eu posso ter o discurso mais eloquente, coerente do mundo, mas só o Espírito pode alcançar o coração. E eu descansei essa semana, porque não tem a ver comigo, mas com a presença do Senhor que está aqui entre nós. Aquele que nos ama está presente na igreja. Bom, a gente entendeu que João tinha que escrever então um livro, que seriam cartas às igrejas. E antes de falar das cartas propriamente ditas, da primeira carta, né,
a gente precisa entender algumas coisas sobre essas cartas. A primeira coisa é de que essas cartas, elas têm um padrão, tá? Elas têm um padrão. Primeiramente, uma descrição de Cristo, usando termos do capítulo número 1. Por isso que a gente leu o capítulo número 1. Depois, a carta ela traz um elogio a respeito daquela igreja, com exceção de Laodiceia. O negócio estava feio para eles. Depois, o texto ele traz uma repreensão. E aí Esmirna e Filadélfia ficaram salvas dessa. O texto ainda segue a carta, a estrutura da carta, com uma solução ao problema anteriormente apresentado. E por fim, o texto ele mostra mais duas coisas: a consequência se houver desobediência para aquela solução proposta, e no final das contas, uma promessa àquele que perseverar, àquele que permanecer, que vão ser chamados nesse texto de Apocalipse de vencedores. Então, a gente vai encontrar essa estrutura em todas as cartas que a gente for ler durante esse mês de novembro. Está acabando o ano já, gente, né? E nesse mês a gente vai se debruçar nessas cartas. Então, você já pode ler em casa Apocalipse 1, 2 e 3. Se você quiser ler o texto todo, o livro todo, vai fazer mais sentido ainda, mas a gente vai se deter nesses primeiros 3 capítulos. Um último detalhe para a gente falar sobre a carta mesmo: todas elas são direcionadas ao anjo da igreja. Vocês vão perceber esse detalhe. E anjo, a gente precisa entender o que isso significa. No original é ângelos, que quer dizer mensageiro. Ou seja, aqueles que ficariam responsáveis por fazer com que essa mensagem da parte do Senhor chegasse até os fiéis, chegasse até a sua igreja. Então, quando o texto diz, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, ele está dizendo assim, escreve para o mensageiro que vai levar isso até a igreja. No final das contas, o que ele está dizendo? Escreve para a igreja, que a mensagem não fica só com o mensageiro, ela vai para a igreja, ela tem um destinatário. Entendemos a estrutura das cartas, esse panorama, o contexto de João, a localização ali dessas igrejas. Eu pensei em começar o sermão logo já falando da carta escrita para a cidade lá de Éfeso, mas é muito mais rico quando a gente entende alguns detalhes, né, para a gente poder depois ler a carta e falar assim, olha só, essa estrutura está em todas as cartas, isso aqui eu vi na outra, tal, por que está falando vencedor, por que está falando anjo, todo esse contexto a gente acabou de receber, então a gente pode prosseguir em paz, amém? Então vamos lá fazer a leitura do texto agora no capítulo 2, eu vou ler alguns versículos com vocês, dos versículos 1 até o versículo 7, que é a primeira carta que é escrita para a igreja em Éfeso. Nos diz assim o texto: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolo e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha só, gente, nós estamos falando agora sobre Éfeso. Essa carta, ela deve ter sido muito especial para João,
porque se tratava da igreja que ele pastoreava. Imagina, você exilado, tem uma visão de Jesus, ele começa a dizer assim, escreve, você vai enviar umas cartas para umas igrejas, e a primeira que aparece era a igreja que você era pastor antes de ter sido exilado. Provavelmente o que passou na cabeça dele é, mesmo exilado, mesmo confinado aqui, a igreja continua. Porque ela não depende de uma pessoa. A igreja, ela é do Senhor. Então, pastores vão e vêm, líderes vão e vêm, pessoas vão e vêm. Mas a igreja permanece. Né? A nossa igreja é prova disso. São 43 anos de história com diversos pastores, evangelistas, missionários. E a igreja permanece. Ela permanece. E aí a gente precisa lembrar também aqui, só uma curiosidade. Paulo, nas suas viagens missionárias, ele passa por Éfeso. Depois ele envia Timóteo para ser pastor dessa comunidade. Depois de Timóteo, João aparece por lá e fica como pastor dessa comunidade. Provavelmente foi em Éfeso que João escreveu algumas de suas cartas, talvez até mesmo o evangelho, a gente não pode dizer isso com certeza, mas ele gasta uma boa parte da sua vida ali pastoreando essa igreja. Mas vamos voltar para o texto. O versículo 1, ele começa trazendo para nós um detalhe importante. Olha só, aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas. Diferentemente de Apocalipse, no 1º capítulo, versículo 16, que nos diz que ele tinha nas suas mãos as 7 igrejas, agora ele está dizendo que ele conserva nas suas mãos as 7 estrelas, que são as 7 igrejas. Tem diferença nos dois verbos. Uma coisa é você ter algo nas suas mãos, eu tenho algo nas minhas mãos. Outra coisa é o conservar. Conservar diz respeito a manter em bom estado. Conservar diz respeito a abrigar. Conservar diz respeito a pôr a salvo. Preservar. Diz respeito a ser proprietário de algo, se importar com algo. Quando o texto diz que ele conserva as igrejas, ele está dando a cada um de nós uma mensagem de segurança para o meu e seu coração. De que Cristo nos tem completamente dentro de suas mãos. Nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Ele não nos tem apenas nas suas mãos, mas Ele nos envolve, Ele nos conserva, Ele guarda a sua igreja, Ele tem zelo pela sua igreja, Ele abriga a sua igreja, Ele põe a salvo a sua igreja, Ele preserva a sua igreja e Ele continua como proprietário da igreja. A gente precisa desconfiar quando alguém diz assim, a minha igreja, porque o dono da igreja é Jesus. Nós somos participantes dessa igreja. E aí vale a pena a gente lembrar o que Jesus diz lá em João, capítulo 10, versículo 28. Ele diz assim, depois você pode ler também. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele está dizendo, ninguém pode tirar as ovelhas, os filhos de Deus, das mãos do Senhor. Ninguém pode as arrebatar de suas mãos. O Senhor não apenas conserva a igreja, mas o texto diz também que Ele anda por meio da igreja, anda por meio dos candelabros. E isso é maravilhoso, porque quando nós viemos para o culto como esse, nós viemos não apenas pelo ambiente agradável, porque conhecemos alguém, ou pelos bons amigos que nós temos, mas nós viemos por causa da convicção de que Jesus está aqui. E essa é a melhor coisa, isso é maravilhoso. E é por isso que não podemos perder de vista de que a qualquer momento o extraordinário pode acontecer entre nós. Os olhos podem se abrir, as pessoas podem ser curadas, libertas, podem ser salvas, os corações podem ser tocados, as vidas podem ser transformadas, porque o Senhor está aqui. Então, o extraordinário, ele está apenas a um passo de nós. Vai depender da vontade do Senhor e da disposição do nosso coração também.
A gente não pode perder jamais isso de vista. E, a meu ver, também já é extraordinário demais só o fato dele se manifestar, só o fato dele estar, só o fato dele andar por nosso meio. Isso já é extraordinário. Deus grandioso, poderoso, se inclinando e dando ouvidos a nós, falhos, pequenos pecadores, né? Isso é bom demais. E é justamente por ele estar tão perto assim, que melhor do que ninguém ele pode dizer: eu conheço as suas obras. Não foi isso que nós lemos ali? Conheço as suas obras. Ele está perto. Ele nos conserva nas suas mãos. Então, melhor do que ninguém, ele conhece o nosso coração, as nossas obras, as nossas intenções. Por isso, eu quero dizer algo muito importante. Eu peço para você prestar bastante atenção. Ninguém entre nós é capaz de dizer o que o outro realmente precisa. Você pode até imaginar. A pessoa que está do meu lado, ela está precisando disso, daquilo. Mas, de fato, só o Senhor e aquela pessoa, porque se conhece. Talvez você hoje precise de uma palavra de consolo. Talvez hoje você precise de uma palavra de correção, ou até mesmo de salvação. Então a gente tem que parar de uma vez por todas de determinar a qualidade de um culto pela nossa expectativa ter sido suprida ou não. Porque Deus, ele está interessado em fazer aquilo que é a vontade dele. Pode ser que hoje ele tenha escolhido a pessoa do seu lado para alcançar o coração dela. Pode ser que hoje ele tenha deixado você meio de escanteio assim, ele já está legal, está tudo certo, eu vou falar com aquela pessoa. Mas pode ser também que ele resolva suprir as necessidades de todo mundo, porque afinal de contas ele tudo pode. Ele é Deus, ele é poderoso, ele faz aquilo que ele quiser. E a gente tem que parar de ranquear os nossos cultos a partir da minha ideia, da minha necessidade, dos meus conceitos, daquilo que, a meu ver, é mais inteligente ou não. Dizendo, esse culto foi bom, esse culto foi ruim, a ministração do fulano foi boa ou foi ruim, aquele louvor foi bom ou foi ruim, porque não tem a ver com isso. Porque talvez tenha sido muito complicado para você, mas a pessoa do seu lado teve o coração transformado, está se rasgando ali diante do Senhor. E às vezes uma palavra dessa pode inflamar esse coração, né? Então a gente tem que tomar o cuidado com isso. Mas, voltando a falar sobre o fato de Jesus conhecer bem a sua igreja, essa igreja em Éfeso, ela foi elogiada por algumas coisas. Primeira delas, a sua perseverança na doutrina, na palavra. O texto nos diz aqui que eles não podiam suportar os maus. Eles não podiam suportar aqueles que se declaravam apóstolos, mas não eram. Homens que pregavam um evangelho diferente daquele que Jesus pregou, um evangelho agradável aos ouvidos e que prestam, sinceramente, um grande desserviço à igreja do Senhor. Hoje, nos nossos dias, a gente encontra mais pessoas ainda dessa maneira. Afinal de contas, o texto bíblico nos diz que quanto mais perto do fim, mais nós encontraríamos pessoas que falariam aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que é conveniente, não aquilo que de fato é palavra do Senhor. E Jesus elogia esse povo, porque eles eram vigilantes naquilo que diz respeito à doutrina. Mas não apenas isso, eles são elogiados também porque eles são operosos. O texto está dizendo ali, no versículo 2, conheço o quê? As obras que você realiza. Uma igreja em movimento, uma igreja engajada com o reino, uma igreja ativa, uma igreja que serve. E não só isso, uma igreja que ali no versículo 3 nos diz que suporta as provações sem esmorecer. Gente, que igreja maravilhosa. Dá até vontade de fazer parte dessa igreja. Uma igreja que tem um zelo pela palavra, um zelo doutrinário, uma igreja que é operosa, que realiza boas obras, está em movimento, uma igreja que suporta as provações sem esmorecer. Quem não gostaria de fazer parte dessa igreja, não é mesmo?
Eu fico até pensando como as igrejas dos nossos dias não aguentam prova nenhuma. Ou, na verdade, não suportam sequer a ideia de um cristianismo que custe algo. Porque eu estou indo para a igreja para receber algo. Não pode custar nada. Mas muitas vezes vai custar, na verdade, vai custar a nossa vida. Né? O próprio Cristo nos diz, aquele que perde a sua vida por minha causa, ganha. Custa algo. Não naquilo que diz respeito à salvação. Mas Paulo também vai dizer assim, você que agora conhece, viva de modo digno. Viva à altura daquilo que você conhece. Então custa sim, gente. Né? É por isso que a gente sempre vai vir com uma palavra dizendo, vamos servir, vamos fazer, vamos trabalhar, porque é muito importante. Né? Mas a grande realidade é de que as pessoas não suportam um cristianismo que custe algo. E eu me pergunto, até que ponto nós estamos dispostos a viver uma vida pelo Senhor, enfrentando hostilidade, enfrentando rejeição, perdendo privilégios, pelo simples fato de sermos cristãos. Isso começa a ser uma realidade entre nós. Será que a gente permanece? Essa igreja em Éfeso tinha essa disposição. Então, que boa igreja, não é verdade? Só que o texto não para aqui. Não é só elogio. Tem uma crítica sobre essa igreja. E a crítica não é porque ela vivia deliberadamente em pecado, na promiscuidade, na imoralidade. Não. A crítica é de que eles haviam abandonado o quê? O primeiro amor. É isso que o texto nos diz ali. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Detalhe, gente, olha só. Paulo, quando escreve para essa igreja, ele elogia o amor dessa igreja. Se você ler Efésios, seu primeiro capítulo, versículos 15 e 16, Paulo vai dizer assim, dou graças a Deus por essa igreja que tanto ama. Igreja boa em amar. João, vocês sabem, era pastor dessa comunidade, e quando nós lemos ali as cartas de João, grande parte delas tem a temática do amor. Então essa igreja que ouve tanto sobre o amor, que é elogiada por Paulo pelo seu amor, agora recebe de Cristo uma crítica de que haviam abandonado o primeiro amor. Que coisa complicada, né? Se houvesse naquela época templos e placas, talvez fosse a igreja de Éfeso, a igreja que ama. Mas Jesus estava dizendo assim, gente, a igreja que amava, porque vocês não estão amando mais nada. Vocês estão falhando em relação a isso. Talvez os seus pais amavam, mas essa segunda geração de crentes não amam mais tanto assim. Porque é isso. É uma igreja que ela já tinha um tempo, já estava numa segunda geração de discípulos. Os apóstolos já tinham morrido, ou seja, já estava um povo novo ali. Você tem, por exemplo, relatos históricos de um pastor, depois de João, que é Policarpo, né, em Esmirna, que é uma dessas igrejas que também a gente vai ver cartas. Então, a gente já está falando de uma segunda geração, e a segunda geração havia abandonado o primeiro amor. Jesus estava dizendo para ela assim, olha, vocês não amam como deveriam. Como não? Se eles realizavam boas obras. Se eles tinham zelo pela doutrina, como não? Se eles não suportavam os maus, não suportavam os falsos apóstolos, profetas e mestres, como esse povo não tinha amor pelo Senhor? Meus irmãos, eles colocaram a obra e a doutrina acima do amor a Deus. Colocaram o fazer acima do amar. Isso aqui é um grande problema. Porque embora o trabalho e o zelo doutrinário sejam extremamente importantes, eles não podem jamais ocupar o lugar do Senhor da igreja.
Eu concordo que é importante falar sobre doutrina, que é importante falar sobre trabalho. Na conferência mesmo nós dissemos que a gente gostaria de ver mais pessoas engajadas com o serviço ministerial, até porque, meus irmãos, uma igreja que não trabalha dá trabalho, principalmente para o pastor. Uma igreja que não tem doutrina não sabe como se organizar. Mas o grande problema está quando nós fazemos da defesa da doutrina, da defesa das boas obras, um substituto do nosso amor pelo Senhor. É quando alguém diz assim: você ama o Senhor? É claro, eu defendo a doutrina. Não, são perguntas diferentes. Você ama o Senhor? Sim, eu faço boas obras. Espera aí, são perguntas diferentes. Boas obras, a defesa da doutrina são consequências desse amor ao Senhor. Mas a resposta tem que ser sim, eu amo o Senhor sobre todas essas coisas. Aquilo que a gente cantou hoje, é Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Essa tem que ser a nossa resposta. O nosso amor para o Senhor tem que ser profundo. Mas a gente tem invertido algumas coisas. E nessas condições, a obra de Deus, ela acaba ocupando o lugar do Deus da obra. E a gente tem um sério problema aqui. Então, cuidado. Vigie. Para não ser o maior defensor da doutrina, sem nunca ter devotado o seu amor a Deus. Tem gente, meus irmãos e irmãs, que é capaz de morrer por aquilo que pensa. Ele briga com você por aquilo que ele pensa, mas não é capaz de viver com alegria, não é capaz de nem por um instante sequer ter devoção, brilho nos olhos, amor no coração. Parece que nada que acontece é capaz de encher o seu coração de alegria, de satisfação pela presença de Deus. Tudo merece uma crítica, tudo. É muito complicado e em casa a gente tem tentado vigiar o nosso coração para não ir para esse lugar, porque é muito fácil acabar um culto e você fala assim: foi legal, nossa, mas aquele negócio que aconteceu, que coisa chata, nossa, a conferência foi uma benção, mas fulano de tal. É muito fácil a gente ir para esse lugar, porque é mais confortável falar mal dos outros do que olhar para os nossos erros, não é? E a gente tem que tomar cuidado para não estar nesse lugar de que parece que nada mais satisfaz o nosso coração que a presença de Deus e tudo merece uma crítica. Eu só consigo pensar uma coisa diante disso. Quanto mais conhecimento nós temos, teológico, doutrinário, eclesiológico, enfim, mais quebrantados e mais piedosos nós deveríamos ser. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais a gente deveria se quebrantar, se prostrar diante dEle, né? Imagino que os doutores das academias de teologia, eles deveriam ser as pessoas que mais se jogam na presença do Senhor. Infelizmente não é assim. O liberalismo tem consumido, né, esse lugar de uma fé sincera, para ir para um lugar de uma fé racional demais, que não leva mais em consideração a espiritualidade, desmistificando tudo. A gente precisa tomar muito cuidado. Jonathan Edwards, que é um teólogo que eu aprecio muito, eu escrevi meu TCC a respeito dele, por isso estou sempre citando ele, no seu livro chamado Afeições Religiosas. E detalhe, gente, o Jonathan Edwards, ele é conhecido como teólogo do coração. Nesse livro, Afeições Religiosas, ele aponta para uma ideia muito preciosa, que é o seguinte: é preciso ter homens com luz na mente e fogo no coração. Isso é fantástico, porque são homens que se dispõem a conhecer o Senhor em todos os termos teológicos, missiológicos, eclesiológicos e assim por diante. Luz na mente, mas com fogo no coração. Até porque a fé verdadeira, já dizia Edwards, ela reside no coração, no centro das afeições, das emoções. A fé verdadeira está naquele lugar que o nosso coração ele se inclina. É lá que deve residir a fé. Como isso faz sentido?
Até porque, meus irmãos, a frieza de coração, ela causa indignação. Não no pastor também, mas ela causa indignação em Cristo. E há um exemplo muito bem descrito pelo próprio texto bíblico, lá em Marcos capítulo 3, que vai dizer assim: Jesus, olhando ao redor, indignado e muito triste, por causa da dureza do coração deles. Olha só, gente, o povo fere o Senhor, deixa ele indignado, deixa ele triste, por causa da dureza do seu coração. E essa não é a primeira vez que o texto bíblico faz menção a uma postura como essa. A mesma acusação, ela foi feita contra o povo que peregrinou durante 40 anos no deserto. Eles são referidos também como um povo de coração obstinado. Então, meus irmãos, desde o princípio dos tempos, a igreja do Senhor, ela está lutando contra uma coisa: a dureza e a frieza do coração. Mas eu entendo e tenho entendido cada dia mais que essa é uma obra que eu não sou capaz de fazer. Ela é obra do Espírito. É porque só o Espírito pode alcançar o coração de alguém a ponto de, não pelas minhas palavras, mas por uma ação dele, transformar a vida daquela pessoa. Porque tem gente que vai olhar para mim e vai dizer assim: esse cara só fala besteira. Ou eu não gosto dele, não vou dar atenção para ele. Ou eu acho que eu sou melhor que ele, então não vou dar atenção. Então, eu a cada dia mais tenho que pensar, não tem a ver comigo. Mas a gente precisa orar como igreja para que o Espírito, ele haja. Para que o Espírito convença. Para que o Espírito faça. Porque aí o mensageiro é um mero detalhe. Tanto que o mensageiro dessas cartas não tem nome. Não tem nome. A gente sabe para quem ela é dirigida, quem escreveu, mas o mensageiro, ele é só um mero detalhe nessa equação toda. Voltando então para a igreja de Éfeso, me impressiona esse fato deles serem capazes de prescrever o erro dos falsos apóstolos com muita maestria, mas totalmente incapazes de diagnosticar a falta de amor do seu próprio coração. Mas ainda bem que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem, nos cercam todos os dias, porque eu e você também somos muito bons de apontar o erro dos outros e ruins demais, péssimos em perceber os nossos próprios. Graças a Deus por sua bondade, graças a Deus por sua misericórdia. E a gente precisa reconhecer isso. E eu me coloco nesse lugar também. É muito fácil falar mal de alguém, falar mal de algo, de uma situação. E é muito difícil reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos temores, as nossas limitações. Mas a gente precisa ir para esse lugar. O texto está repleto de misericórdia. Olha só, versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. O que mais que o texto diz? Arrependa-se e volte. Lembre-se de onde você caiu. Olha quanta misericórdia. Lembre-se de onde você caiu. Se arrependa, volte. O Senhor, Ele está dando para essa igreja, está dando para nós também a oportunidade de voltarmos para o lugar onde as coisas começaram a desandar na nossa vida, onde as coisas começaram a dar errado. O Senhor está dando a oportunidade de a gente voltar para aquele lugar e recomeçar, fazer de novo. O Senhor está dizendo para essa igreja: vocês estão vacilando nisso, então se arrependam, voltem. É o próprio Senhor que está dizendo que a gente pode. A gente não tem que ficar na dúvida: será que eu posso? Será que dá para eu fazer? Não dá? Não, Ele está dizendo: pode ir. Lembre-se de onde foi esse lugar. E gente, aplica isso na sua vida pessoal também. Ah, meu casamento está ruim. Lembre-se do lugar onde você caiu. Arrependa-se, recomece, volte. Ah, o meu relacionamento com os meus irmãos, com os meus familiares está ruim. Lembre-se do lugar onde você caiu. Arrependa-se e volte. Ah, meu relacionamento na igreja está ruim. Lembre-se do lugar onde você caiu. Arrependa-se e volte. Recomece.
Existe uma possibilidade de recomeçar, e o Senhor está entregando ela para mim e para você hoje. Mas o texto ele não acaba aqui, ele tem continuidade. Ele fala sobre aquele que desobedece também essa ordem do Senhor. Ele vai dizer que a desobediência ela tem um custo. Tirarei o seu candelabro do lugar dele. Imagina alguém chega para você assim, João, e diz: João, eu vou tirar o seu candelabro do seu lugar. Faz sentido nenhum, não é? Mas lendo o Apocalipse, nós temos as explicações. Candelabros são as igrejas. O que esse texto está dizendo assim, olha, se você não voltar, se você não se arrepender, eu vou, sabe fazer o quê? Eu vou fazer com que vocês percam a posição que vocês têm como igreja de Cristo. Vocês vão ser clube, vocês vão ser panelinha, vocês vão ser organização, associação, ou qualquer outra coisa, menos igreja. Lembre-se, arrependa-se e volte, então não é opção. É uma ordem de Deus. Caso contrário, vocês não vão ser mais vistos como igrejas. Olha só. Imagina a gente está aqui num culto, chega uma carta dessa, e eu tenho que ler aqui. Arrependam-se, lembre-se de onde vocês caíram, voltem. Senão eu vou destituir vocês da posição de igreja. Fica uma lição muito grande para nós aqui. E eu fiz questão de colocar isso bem grande aqui no slide. Sem amor, não tem como ser igreja. Porque só é capaz de obedecer quem ama o Senhor. E sem amar o Senhor, não tem como ser igreja. Sem amar o meu próximo, não tem como ser igreja. Sem amar a palavra, não tem como ser igreja. Sem amar a doutrina, não tem como ser igreja. Sem amar a presença de Deus, não tem como ser igreja. Sem amar os tempos de adoração, não tem como ser igreja. Sem amar as boas obras que a fé produzem, não tem como ser igreja. Porque sem amor, não tem como ser igreja. Percebem que o amor é o combustível da igreja, é a essência, é aquilo que faz a igreja ser igreja. Jesus, quando ele fala com os discípulos e os fariseus, ele diz assim, vocês têm que lembrar duas coisas: amem o Senhor sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Poderia falar tanta coisa, mas ele nos lembra a respeito do amor. Então, meus irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você está atento, você está percebendo que o Senhor está falando conosco hoje. Todas as cartas terminam com uma promessa. Promessa aos vencedores. Vamos voltar ali no último versículo, olha só. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O Apocalipse ele é repleto de batalhas, e batalhas têm vencedores. Como a igreja. Como igreja, na verdade, assim como Éfeso, nós precisamos lutar as nossas batalhas. Da perseverança na doutrina, das boas obras, bem como do amor. E os que forem até o fim e vencerem, eles terão direito de se alimentar da árvore da vida. Essa árvore, cujo acesso foi proibido lá no Éden, após a queda da humanidade. Ela reaparece agora no paraíso de Deus. Vejam só. E ela reaparece com as suas raízes irrigadas pela água que flui do trono de Deus, produzindo muitos frutos. Ela aparece agora como uma árvore cujas folhas trazem cura para os habitantes desse lugar. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler os versículos 1 e 2, para a gente entender que essa ideia da árvore aí não é minha, mas é do texto que está aqui diante de nós. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Todos acharam? Nos diz assim: então
o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. E de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Meus irmãos, os nossos dias são difíceis. É complicado ser igreja. Não é fácil. Igreja não é um lugar de um monte de promessa. Que vai dar certo. Vai dar certo. Mas assim, não é do jeito que você está pensando. Mas nós temos uma boa notícia de que no final das contas, nós nos alimentaremos de uma árvore que vai curar todas as dores do nosso coração. Mas essa árvore é só para aquele que perseverar. É só para aquele que vencer. É só para aquele que vai fazer o exercício de se lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar, recomeçar. Essa árvore é só para essas pessoas. Então, hoje, o Senhor, Ele pode estar olhando para você e dizendo: eu conheço as suas obras e eu estou feliz, porque você tem perseverado no amor. Pode ser que seja isso que o Senhor esteja falando para você hoje. Mas pode ser também que Ele esteja olhando para você e dizendo: você deixou uma coisa importante demais pelo seu caminho. Volte para esse lugar e resgate o primeiro amor. Meus irmãos, quem tem ouvidos, ouça. Hoje é tempo de nós voltarmos para esse lugar do primeiro amor. A palavra de Deus, ela nos ensinou que a todos é dada essa possibilidade.